Palavra de Deus, se você puder, nós vamos ler alguns textos hoje, nós vamos falar sobre o Natal, mais uma vez. Os nossos adolescentes vão lá para a sala deles também falar sobre esse tema, depois a gente volta, que hoje nós temos uma participação das crianças também. Semana passada, segundo alguns irmãos, a gente provocou algumas reflexões polêmicas na igreja, né? Sobre a árvore de Natal, né? Sobre Papai Noel. Coisas que talvez para alguns de nós não deveria ser polêmico e nem estranho. Porque é igual historinha de carrochinha, né? Aquelas... Ainda ficar nessa, né? De Papai Noel, né? Não perceber que tudo isso aconteceu. Se você quiser ouvir melhor essa reflexão, ela já está nosso canal do YouTube. Entra lá, IPI São Manuel, você pode assistir a mensagem de domingo passado, apenas o sermão. Mas o fato é que o que a gente queria aconteceu. Provocar em você algumas reflexões sobre como que é o Natal contemporâneo. E também fazer uma auto-observação de como que você sinaliza, ou como você se relaciona com o Natal. Por exemplo, nós vamos falar também, daqui vou deixar mais uma polêmicazinha, mas para outro dia a gente resolve esse problema. É que a gente também, igual ao Natal, a gente também tem o problema do Ano Novo. Ai, pastor, tem que ser com roupa branca. Falou para você vai para o céu? Quer subir já? É roupa branca? O que você virou? Ai, a cor tem que ser azul para o ano de... Ô irmãozinho, que signo você é? Só falta dar uma dessa. Sou de Escorpião com ascendência não sei de quê. Você está louco, né? Cristão com essas noias, acho que você está precisando crescer, né? É a mesma coisa. É Natal, Papai Noel, essas ideias, Ano Novo. É tudo isso trazendo para dentro da gente e a gente não conseguindo olhar para a Bíblia e falar, peraí, onde que está isso aí? Me perguntaram uma vez, que signo você é? Eu falei, dinossauro. Falei, mas não existe. Falei, mas não existe, eu escolho o que eu quero. Gosto de dinossauro Rex. Que signo você é? Aí, Carlão, tá de brinquedo, mas nós, né? E a gente vai levando isso, e o Natal mais específico, que é a data que a gente está comemorando hoje, esses dias, né? Ela traz essa problemática que nós falamos semana passada, sobre o aniversariante não estar presente. Você não vê Natal nas lojas, nas propagandas, na televisão, em nenhum lugar você vê falando do bom Salvador. Você ouve falando do bom velhinho. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme com a minha esposa sobre Família Noel, o tio Noel, acho que era isso. E um filme bem legal, tal, bem diferente, e a gente vê tudo em qualquer filme de Natal. Acho que Jesus aparece lá atrás. Algum lugar atrás de algum lugar que eu não achei. Mas não aparece Jesus, que é a essência do Natal. E não te incomoda isso? Arrancaram de nós. Inventaram coisas sobre isso sem a gente deixar, ou a gente deixou. Ou talvez nas nossas casas, e como alguns falaram, pastor, vou chamar o senhor em casa não, porque lá tem árvore de Natal. Não tem problema não, irmão, vai lá. Não tem problema não, fique em paz. Não é sobre a sua casa, é sobre a verdade. Colocamos aqui, falamos sobre isso no início, a representatividade do Natal na nossa expectativa bíblica, onde você tem todos esses elementos nas leituras que nós vamos fazer agora. Até uma pessoa perguntou, pastor, não tinha outros animaizinhos ali? Não sei que tinha, canguru não tinha. Não adianta inventar não, canguru não tinha, porque canguru não tinha naquele lugar, nem naquela época. Ah, mas eu quero pôr no meu presépio. Coloque, não tem problema não. Mas não diga que estava na Bíblia. Diga que você gostou. Coloca outro animal ali, o que você quiser. Mas é isso aí que está narrando na palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para a gente ler algumas narrativas do texto bíblico, para caso alguém nessa semana agora, antes do Natal e depois, ou no dia, você saiba responder o que é Natal. Por isso eu quero te convidar para que você faça uma meditação comigo nessa noite,
sobre alguns personagens que aparecem na narrativa do Natal. E eu vou te dar alguns critérios para você tentar se identificar com qual personagem chama atenção. Vou mencionar aqui pelo menos 3, e eu gostaria que você, olhando para a palavra, tentasse fazer uma viagem no tempo, na expectativa de fazer com que o Natal desse tempo contemporâneo volte ao tempo da tua realidade, que é esse, e de repente nesse cenário todo, não só Jesus, vamos esquecê-lo por hora um pouquinho, e vamos ver o cenário todo, o nascimento, tudo o que aconteceu, para a gente tentar se identificar quem nós nos parecemos mais na história do Natal. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, livro de Lucas. Vamos passar em Lucas e Mateus, são os dois evangelistas que falam bastante sobre o nascimento de Jesus e que dão detalhes precisos, tanto Lucas quanto Mateus. E eu quero convidar Lucas capítulo 1, por favor, Paulo me ajuda, a partir do versículo 26, o nascimento predito de Jesus. Lucas 1, versículo 26, se você tiver com a sua Bíblia ou quiser nos acompanhar aqui. No 6º mês, Deus enviou, então, o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, onde Maria morava junto a José. Pode ir passando. E mandou uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Lembre-se disso. O descendente de Davi é José, não é Maria. Sim, podia ser José e Joana, José e Filomena, José e Marta, José e Mara. Não é porque é Maria. A especificidade da promessa vinha pela linhagem de Davi, que por sua vez chegou até José. Espero que não te frustre ler a Bíblia assim. José. O nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mulher maravilhosa foi essa. E ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar tal saudação do anjo sobre ela. Mas o anjo, acalmando o coração de Maria, disse: não tenha medo, você foi agraciada, algo do céu olhou para ti e encontrou graça, quando olhou você ficará grávida, a notícia, você ficará grávida, e dará à luz a um filho, e o nome desse filho será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Pode ir passando, Paulo. Perguntou Maria então ao anjo, depois de ouvir toda essa narrativa: como isso acontecerá se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim então aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, para ajudá-la no contexto tão estranho que ela ouviu de uma voz. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, porque não há nada impossível para Deus. Então Maria respondeu, fechando todo esse contexto: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo deixou Maria. Essa é a narrativa que a gente tem no texto bíblico sobre o nascimento predito nas Sagradas Escrituras do que seria o nascimento do Messias Jesus. E os textos são bem claros, não forçamos, simplesmente lemos os textos. A narrativa é assim, foi assim, simples assim. Contudo, depois dessa narrativa, você tinha um problema. A mulher foi ouvida
ou o anjo chegou até a mulher. Mas e o marido? Como é que faz? Como é que uma mulher virgem, prometida ou dada em casamento a José, da linhagem de Davi, e agora ela aparece grávida, se eles nem tiveram, nem se conheceram, a palavra no texto é conheceu, ou teve relação sexual com ela. Como é que faz isso? Daí então o texto em Mateus capítulo 1, olha o que Deus fez com José, versículo 18, por favor, Paulo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois de saber de tudo isso, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eita! Por ser José, o seu marido, um homem, presta atenção, quando você escolheu um homem para viver ao seu lado, marido, um homem justo e que não a desonra. Princípios claros que você precisa achar em um homem, mulheres. Pangaré que não é justo, amarra e joga fora. Pica fumo, manda se converter. Contudo, esse homem era justo, e não querendo expô-la, o que ele fez? Deixou, ou pretendeu anular, ou parar com o casamento, porque ele se pegou numa situação, poxa, como que ela está grávida, se a gente nunca se conheceu, não tivemos relação alguma? E agora? Por isso que talvez a gente brinca, né, quando alguma, pode deixar o antes ainda, Paulo, quando alguém fala assim, ficou grávida, o que aconteceu? Aconteceu. Como assim? Estava passando assim, veio uma loja, um avião passou, fique grávida. É assim, meninos? Não é assim não. Ninguém fica grávida assim, pensando. E outra coisa, do Espírito Santo ninguém mais fica, só foi Jesus, o resto é tudo na agilidade. Então para ficar tem que fazer. E se fez, fica. Se não faz, não fica. Melhor preservativo que a Bíblia diz sobre gravidez é o quê? Segura a onda. Segura, senão vai dar. Mas aconteceu não, irmão. Já aconteceu uma vez na história, e foi só uma. Assim, ó. O resto foi tudo pensado. Não sei se intuitivamente, ou querendo, ou prazerosamente, ou pelo mundo, mas tu pensou antes de fazer, nada acontece do nada. Só para você guardar sobre isso. Mas José não, José tinha um problema, porque ele estava com a mulher, e de repente a mulher disse para ele, ficou grávida, ele falou, Jesus, e agora, como é que eu faço? E aí, para não expô-la, ele se assegura, e ele faz uma coisa muito importante. Coloca o versículo seguinte. Depois de ter pensado nisso, a palavra na tradução mais linda diz, depois de ponderar, ele parou, não agiu nada, não fez nada, natural. Um bom homem, justo e sábio, não é precipitado. Amém? Um homem justo e sábio não é precipitado. Nem mulher, nada dos dois. Ele parou, ponderou, pensou no assunto, e aí a hora que ele descansou de tanto pensar no assunto, inclusive diz o texto que ele adormeceu, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse também a mesma coisa que talvez estava dizendo para a mulher, agora diz para o homem, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Pode ir passando, Paulo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pode continuar, Paulo, por favor. Tudo isso aconteceu, o anjo ainda falando com José, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Olha lá, o que o profeta tinha dito, o profeta Isaías, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Tudo isso é narrado para alguém que conhecia a Bíblia, José. E ao acordar então, José fez o que o anjo lhe disse para fazer, recebeu Maria como sua esposa. O que um homem bom faz? Obedece o que tem que ser feito. E ele, como bom homem justo e desejando de honrar, obedeceu o que o pai falou. Mas até então, José não teve relação, ou não conheceu, em outra tradução, com Maria, até que ela tenha dado luz a esse filho.
E quando ele nasceu, lhe pôs o nome de Jesus. Grávida, grávido, os dois juntos. Um de uma forma, outro de outra. A única sobrenatural que aconteceu. Salvo os milagres de Deus, salvo as ações que Deus faz, a única miraculosa e fenomenológica que surgiu foi José e Maria. Mas aí depois você tem o nascimento, volto para Lucas capítulo 2, por favor, Paulo, e você tem agora o nascimento de Jesus, e aqui nós temos o primeiro personagem que eu quero que você guarde, e a gente vai entrar nele já já. Capítulo 2 de Lucas, versículo 1, por favor, Paulo. Naqueles dias, estando já mais ou menos, segundo os especialistas, 6, 7 meses de gravidez da mulher, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Pode ir passando, Paulo. E este foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Há muito tempo não tinha isso. E todos iam para a sua cidade natal. José e Maria moravam agora em Nazaré. E a cidade natal de José, não de Maria, de José, que é o raiz de Davi, era Belém. E eles deveriam voltar para a cidade natal a fim de alistar-se para dizer, ó, estamos aqui, como é que está funcionando e tal. Daí então eles foram para Belém. Assim também José, da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, Belém, na cidade de Davi, José, porque ele pertencia a essa linhagem. Pode descer, Paulo. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que ele estava prometida em casamento, e esperava o filho. Enquanto estavam lá, em Belém, o tempo passou e chegou a hora de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito. O que é primogênito? Primeiro filho. O que é unigênito? Único filho. Sim, vou repetir. E ela deu à luz ao seu primogênito, o dela. Jesus, pelo autor de Hebreus, é chamado várias vezes de o unigênito Filho de Deus. Contudo, depois da morte e ressurreição, ele se torna o primogênito, porque ele é o primeiro entre os outros irmãos. Eu e você, os irmãos do mais velho Jesus. Então Jesus entra em cena, ela dá à luz, e ela envolve-o num pano e o coloca numa manjedoura. Por que fez tudo isso? Num pano, numa manjedoura. Manjedoura, local esse que equivalente a um curral, para colocar alimentos para os animais. Por isso que a ideia de que ter vários animais naquele lugar, porque era um lugar onde os pratos animais estavam ali, se estavam cheios ou não, sujos, não faz ideia. O fato é que ela embrulhou nos panos, colocou naquela manjedoura. Por um simples fato, não havia lugar para eles na hospedaria real. E quando eu digo hospedaria real, não estou dizendo real, de real, realeza, estou dizendo real daquilo que eles estavam, porque a ideia que eles chegaram é que existia uma hospedaria mesmo, não era um lugar, uma casa qualquer, mas não havia lugar para eles ali, então acabaram pegando um lugar que estivesse próximo. Talvez o dono foi um pouco mais misericordioso, não sei. Ou talvez a própria situação os levaram para aquele lugar onde os animais estavam, e por causa da bolsa, talvez já está estourando, quase na hora. É ali que vai, e é ali que nasceu Jesus. Há princípios muito claros a respeito disso, sobre ele ter nascido ali, se identificado com a pobreza, com a forma de que viveria, mas isso não é o propósito hoje. O propósito que eu gostaria que você guardasse no seu coração, desse primeiro personagem com quem que eu gostaria de fazer se identificar, se você não é ele nessa festa toda de Natal, é sobre, primeiro, o dono da hospedaria.
Já parou para pensar quem é esse cara? Não sei se você já observou, mas esse dono da hospedaria não tem nome, não tem idade, não tem cultura, não tem nacionalidade, não sabemos se ele era judeu, se ele era gentil, se ele era árabe, brasileiro. Só fala sobre isso. Não havia lugar no lugar onde procuraram, então acabaram indo apenas para aquele outro lugar. E talvez José, como pai, olhando para sua esposa grávida, já ali com a bolsa arrebentada, talvez procuraria um lugar seguro. Você não faria isso? Um lugar higienicamente possível para uma criança nascer. Sem palha, óbvio. Sem sujeira de animal, óbvio. Mas ele não conseguiu, porque o dono da estrebaria ou da hospedaria não ajudou. Ou talvez José estava procurando um lugar mais barato, porque não tinha dinheiro para se hospedar num lugar melhor, tendo em vista que todos estavam naquela região, apesar de José talvez ter até parente em Belém, mas talvez uma coisa aconteceu meio no improviso, e o que sobrou para José e Maria foi uma manjedoura, num lugar onde os animais ficavam, porque não havia lugar para Jesus nascer na hospedaria. Talvez você seja esse personagem nesse Natal, o dono da estrebaria, o dono da hospedaria. E por que talvez você seria esse dono? Por alguns motivos e características que eu quero acentuar para você. Primeiro, talvez você é o dono da hospedaria no Natal verdadeiro, porque assim como ele, você é insensível à realidade da vida. Você imagina uma mulher grávida e você deixá-la parir num lugar daquele? Que falta de sensibilidade, não? Você imagina olhar um casal com crianças e bichinhos, como nós vimos na historinha, e chegando, e a viagem de Nazaré a Belém é uma média de 150 quilômetros, dias a camelo ou cavalo. Então imagina uma mulher grávida andando dessa forma, como é que estava, que insensível, cara. Mas talvez a insensibilidade desse homem, dono da hospedaria, estava porque ao olhar para as pessoas, José e Maria, ele percebeu que são pessoas simplesinhas de tudo. E que talvez nem dinheiro teriam para pagar. Talvez é igual eu e você fazemos na nossa realidade de vida, quando nos encontramos com pessoas que a gente faz uma autoavaliação precipitada da relação, e a gente, sei, e nem sabe quem é. Mas o problema não é não saber quem é, o problema é a insensibilidade a despeito do que está acontecendo. Por exemplo, talvez você se pareça com o dono da hospedaria, porque você está insensível em relação ao que está acontecendo sobre o Natal. O Natal está acontecendo, o Brasil está fervendo, o mundo está fervendo, e tem estrela, e a gente faz com que aquela estrela em cima da árvore é a estrela de Davi. Mentira, irmãozinho, não tem estrela de Davi em cima de árvore nenhuma, não. Você que inventou essas tonteiras. Ah, mas tem que colocar a estrela maior lá. Até me falaram, os presentes ficam embaixo para não sei quem, os presentes em cima ficam para os outros. Para de inventar historinha, cadê a tua sensibilidade com o que Jesus fez? Tu está catando a história tudo de Jesus, catando um bola. Vou inventar a minha história. Ninguém te deu autoridade para fazer isso. Onde você leu isso? Quem falou para você fazer essas tonteiras? Eu sei, só não vou falar quem falou para você falar isso. Mas não foi a voz de Deus. Porque a gente está insensível. O mundo falando de Natal e nenhuma propaganda fala de Jesus. As propagandas da sua casa, em qualquer lugar, e ninguém. Isso é insensibilidade. Sabe o que é isso? É o dono da hospedaria, com o Cristo passando por si. Jesus, o maior evento, o maior fenômeno da história, nascimento do Messias, e você falando de Papai Noel. Insensível você é. Dono da hospedaria nós somos. Talvez pessoas nesse Natal, na sua mesa, seus familiares, estariam ali aguardando você se manifestar, pelo menos com uma oração. Aí você, gente, vamos, que presente está aí. E Jesus sendo esquecido no Natal pela tua insensibilidade. Dono da hospedaria. Há uma segunda característica, talvez, que o dono da hospedaria também tem, e você talvez tenha, é ser alienado.
tudo acontecendo, o mundo girando, estou nem aí não compro presente, não faço nada, Papai Noel também não gosta, não sei, vive no mundo à parte da realidade. Cara, Jesus está ali nascendo, mas eu não sabia, mas vieram os outros servos, os magos, os sábios, chegaram lá, teve gente, o negócio começou a ficar estranho, se você sair na rua, a estrela estava vindo assim, ou seja, tudo estava ali, mas ele, não estou vendo nada, talvez você seja o dono da estrebaria, ou da hospedaria, porque você não está nem aí com o que está acontecendo lá fora. Sabe por que talvez você não está nem aí porque está acontecendo lá fora? Inclusive na política, inclusive nas escolas, porque tu não tem filho. Alienado. Porque você não está nem aí porque você acha que lá não vai acontecer nada, deixa acontecer, política é tudo isso. Alienado. Ou porque a igreja faz de qualquer jeito. Alienado. Dono da hospedaria. Insensível e alienado o que está acontecendo. Cadê teu propósito de vida? Terceira característica que eu coloco aqui, que talvez você se encaixe com esse primeiro personagem, o dono da hospedaria. Tem um quarto lindo? Não tem quarto? Não tem? Tem aquele lá, quer? Se ele soubesse que era Jesus, ele daria sobra. Mas a gente se parece com o dono da hospedaria, neste Natal, ou no Natal da nossa vida, quando a gente também, pela terceira característica, só dá o que sobra para Deus. E eu nem estou falando de dinheiro, e nem vou entrar no mero dinheiro, que não é a proposta. Mas o primeiro detalhe que eu quero que você entenda, é o teu tempo. O que sobra você dá para Deus. Nunca foi assim, nunca deveria ser assim. Deixa eu te fazer um pouco mais volumoso essa interpretação para você se autoavaliar. Por exemplo, você se preparou para vir hoje aqui? Ou você foi lembrado do nada, aí tem que ir, é verdade, vamos embora, vamos lá, e chegou do nada? Isso aqui não é importante para você? Na expressão do texto salmista, alegrei-me quando me disseram, a ideia de expectativa lá, era que era uma caminhada até ir, e ao chegar lá, eu estou feliz desde quando soube até lá. Numa tradução mais própria da atualidade, é você na segunda-feira falar, Jesus, segunda-feira ainda, até domingo, nossa, tem tempo demais, não chega logo esse dia para eu me encontrar com Jesus, com meus irmãos que estão ali com Jesus comigo? Mas o problema é que chega sexta-feira, você é cansado do seu trabalho, chega sábado, você quer descansar, chega domingo, você quer limpar a tua casa, você quer fazer um monte de coisa, e chega à noite, você vem aqui cansado, esgualepado, e dá isso aqui para Jesus. E você acha que 2 horinhas passando aqui é demais? Você passa mais do que isso, miserável, assistindo jogo de futebol. Cinema então? Brigando com os outros. No trânsito de São Paulo, passei mais de 3 horas esses dias lá, paradão lá. Aí para sentar numa cadeira confortável como essa, agradável, não pode. Dono da hospedaria miserável. Deus não quer a tua sobra não, cara. Ele não precisa disso não. Dá para Satanás, ele pode, ele quer. Sabe aquele assim, esse aqui é para o santo. Dá para o Satanás. Mas não dá para Jesus não. Porque o primeiro que deu isso, não percebeu que Jesus estava passando, que coisas maravilhosas estavam acontecendo do lado da casa dele, do lado da janela dele, tudo acontecendo ali, e ele não foi incomodado por todo aquele evento. O mundo mudou, e talvez depois de tudo aquilo, minha opinião, e aí leitura externa da Bíblia, ele olhando, vendo que negócio, a gente está em movimento lá, eu vou lá ver o que está acontecendo, de repente ele estava lá e falou, nossa, é Jesus. Jesus foi, nasceu, apareceu, foi embora, e o dono da hospedaria nunca soube, por causa da sua insensibilidade, viver alienado, e de dar sobra. Pergunto para você, para a gente fechar esse primeiro personagem, você tem sido sensível à voz de Deus, inclusive nos atos que a gente está vivendo ultimamente? Por exemplo, pessoas sofrendo perto de você, e você está fazendo o quê a respeito de tudo isso?
Você talvez já viveu momentos na sua vida igual o dono dessa hospedaria, onde Jesus estava na tua casa, perto de você ou aqui. Jesus está presente aqui e você está viajando na maionese. Perdendo tempo, meu e seu. Já percebeu que talvez você seja o dono da hospedaria porque você só vem aqui porque alguém te chamou, algo assim? E não tem problema, venha. Mas cresça nesse desenvolvimento para você se aprontar em vir aqui. Você se apronta cedinho para ir para o trabalho, não se apronta? Você arruma suas coisas antes de trabalhar, um dia antes. Você se ajeita. Já parou para pensar que roupa que você vai? Eu fico pensando nisso. Que roupa que eu vou domingo no culto? Preparar para o culto. Não é talvez sabido de vocês, nem quero que você faça isso. Mas eu venho para a igreja aqui, mais ou menos hoje, até almoçamos lá com os meninos, churrasquinho. Fui para casa, dei uma descansada com meu sobrinho, né, João? Está lá em cima. Depois vim para cá e venho aqui 1h30, 2 horas, já estou aqui na igreja. Se você quiser falar comigo, não vem aqui que eu não vou falar com você. Fico fechado ali, fico na minha, respondo só uma coisinha ou outra que é urgente, que alguém manda, o pessoal da liturgia, das coisas. Mas não atendo mais ninguém, não falo com mais ninguém. Estou me preparando para chegar aqui e conversar com vocês. Só que a minha expectativa, talvez ler do engano, é de que vocês estão se preparando para ouvir o que Deus quer falar com vocês quando vocês chegam aqui. Não sei se vocês fizeram isso. Talvez não fizeram porque o que sobra é o que tem para hoje e bora. Esse homem nunca foi chamado, mencionado, nada. Porque insensibilidade, alienação e sobra não condizem com a palavra e nem com o Rei dos Reis, Jesus. Mas continuando a história, a primeira cena, nós temos esse personagem que eu queria que você guardasse, o dono da hospedaria. Mas depois a história continua em Mateus capítulo 2, por favor, Paulo. Jesus nasceu naquele lugar, mas em outro lugar estava acontecendo coisas maravilhosas, ao mesmo tempo, concomitante ao nascimento de Jesus. Eu quero convidar você para a gente ler Mateus capítulo 2, versículo 1. Olha o que aconteceu, e aqui nós temos o segundo personagem. Depois que Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, esse é o nosso segundo personagem, o rei Herodes. Nós, pastor, não sou igual a ele não, vamos descobrir já já. Olha o que aconteceu. Os magos, biblicamente não falam que são 3, tá? Por favor. São 3 presentes, mas não diz que são 3 homens. Podia ser vários. E eles se reuniram e deram 3 presentes. Só exemplificamos 3 por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Amém? Bíblia, só isso. Pastor, são 3 magos, o nome Baltazar, não, isso é coisa nossa. Se não está na Bíblia, você fala que é o José. É o Joaquim, o João e o Filomeu. É a Maria, quem se quiser. O fato é que são presentes. Sim, presépio. E diz o texto que esses magos, ou esses sábios que eram do Oriente, de outros lugares, estavam vindo e chegaram a Jerusalém. De que forma? Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por quê? Porque nós vimos uma estrela. Opa, tem estrela aqui, aleluia. E essa estrela estava nos orientando até chegar no lugar onde ele estaria. E essa estrela vimos lá do Oriente. E ele, onde ela pousara, a gente ia adorá-lo. E eles contaram isso para Herodes. Pode continuar o texto? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, ficou bravo, ficou indignado. Falou: ei, o que está acontecendo? Não perturbado porque os magos trouxeram uma imagem, uma ideia, uma mensagem, algo fenomenológico, mas ficaram perturbados porque eles falaram: o rei dos judeus viria. Opa, peraí, eu que sou o rei. Que negócio é esse de rei? Está de brincadeira? E aí o que esse cara fez, o rei Herodes? Vê se você não se parece com ele. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, os religiosos da época, o segundo personagem que nós vamos falar depois, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas depois a gente fala dos sacerdotes e os mestres da lei. Vamos parar em Herodes.
Perguntou-lhes Herodes para esses homens: onde há de nascer o Cristo? Por quê? Porque Herodes, naturalmente, como gente que tem controle das coisas, não aceita informação. Aí ele pergunta de novo para mais alguém. Aí ele pergunta para os seus sábios e tal. E aí eles responderam: claro que eles sabem e conhecem. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Miqueias. Pode passar. O que o profeta Miqueias disse? Mas tu, Belém, Eufratas, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder como um pastor, conduzirá Israel, o meu povo. E eles confirmaram isso. E aí então Herodes, safado sem vergonha, pensei alto, desculpa, chamou os magos secretamente e fez assim, informou-lhes a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Como é que foi? Fala para mim. Ela foi para lá, tá. E então eles os enviou a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre esse menino, se nasceu, nasceu, se é, não é, tira limpo, e logo que encontrarem, me avise, para que eu vá adorá-lo. Mentiroso, miserável. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto lá no oriente, foi adiante deles, está ali, até que finalmente parou sobre um lugar, onde estava o menino, em cima assim. Por isso que era estranho aquele dono da hospedaria, ver aquela situação toda e falar: nada, não é estranho. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, porque ela estava parada onde estava Jesus. E olha o restante do texto, Paulo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Acabou a história por enquanto. Por que eu quero trazer esse segundo personagem, Herodes? Porque o texto parece que Herodes era um cara bem intencionado, sim. Vão lá, se vocês precisarem de alguma coisa, dinheiro, eu dou um jeito, vamos embora, vai lá. E é algo que a hora que encontrar o cara, você me avisa, e quando me avisar eu vou lá, porque eu também quero igual a vocês, adorá-lo. Mas lá no versículo 16, do mesmo capítulo, Paulo, versículo 16, houve antes do 16 um pouquinho, só segundo 16 aí, Paulo, os anjos que já sabiam de tudo que a gente faz, da agenda do céu, sabe da agenda da terra, avisou-os, aqueles sábios magos, que não era para voltar e nem avisar, porque ele já sabia que o coração de Herodes era um coração visivelmente legal, mas essencialmente terrível. E aí então eles não voltaram, não avisaram, não fizeram nada para Herodes. Aí no versículo 16, olha o que aconteceu, por favor, Paulo. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou bravo. Talvez na tradução seria, ficou bravo, e ordenou que achassem esse homem, esse jovem, ou essa criança, que eu quero adorá-lo, porque foi isso que eu disse no início. Mas como a intenção é diferente da expressão da voz, agora que ele descobriu que esse Jesus nasceu, o Rei dos Reis, aquele que era prometido, que ele conferiu nas Sagradas Escrituras pelos seus sábios, ele descobriu que eles enganaram. Então o que eu vou fazer? Vou matá-lo. Olha o que diz o texto. Furioso, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Uma hora eu mato esse cara. Matar no ninho. Em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia tido os magos, toda criançada que naquela época nasceu naquela região, todo mundo morreu. Esse camarada legalzão aí. E sabe por que ele fez isso, queridos? E a gente fica pensando: poxa, pastor, mas eu me parecer com Herodes? Ah, não sou não. Mas deixa eu fazer algumas características aqui também, igual ao dono da hospedaria, que talvez você se surpreenda. Primeiro, o que mais chamou a atenção de Herodes, a despeito dessa informação sobre esse menino que viria, é porque quando os magos chegaram e deram informação para Herodes, disseram que ele seria um rei. E todo rei tem que ter trono. Só que naquele episódio, ou naquela região, naquela realidade, o único trono que existia ali, já tinha um rei, e era Herodes.
E vir, nascer e aparecer, por mais que esteja na Bíblia, por mais que os profetas avisaram, e eu não sei se é na minha geração, na anterior ou na descendente, eu não sei qual, mas é agora. Não, aqui na minha poltrona, no meu reino, na minha cadeira, senta eu. E ele ficou muito bravo porque um dos elementos que Jesus teria como postura é de ser chamado o rei dos judeus. O fato é que Jesus estava ameaçando o controle desse homem. Eu vou dizer uma verdade para você: quando um homem que ama, uma mulher que ama controlar as coisas, sente-se ameaçado, sai de baixo. Por um lado positivo, talvez tenha a própria ideia que a gente entende sobre o fato de que, por exemplo, uma mãe, carinhosamente, biblicamente, usa-se falar da galinha com seus pintinhos. Mas você que é mãe sabe disso, quando alguém mexe com seus filhos, você se arma. É nessa ideia, e nada contra você fazer isso, pelo contrário. Contudo, é a mesma ideia de que esse personagem ou indivíduo que tem essa ideia de que tem controle, ou gosta de estar no controle de todas as coisas, quando o Senhor Jesus aparece na vida dele, nesse caso como criança, e na sua e na minha como realidade, a gente fica bravo. Sabe por que a gente se incomoda? Porque Jesus vem iniciar uma narrativa de senhorio. E sabe o que é senhorio? Senhorio é Jesus mandar em você e você só obedecer. Você gosta disso? Se você não gosta muito disso, quando ele vem Senhor e morre na cruz e paga por mim os seus pecados, e ele nos compra pelo sangue, ele comprou-nos como escravos. Então agora nós deixamos de ser escravos do pecado e agora somos escravos de Jesus. Escravos. Quando aí pensa em paternidade, em adoção, uma série de coisas, mas o princípio é escravo. Sabe o que o escravo faz? Obedece. Não manda não. E aqui talvez eu e você nos pareçamos com Herodes, porque a gente gosta de ter o controle da vida, né? Porque você acha que tudo está na tua mão e você sabe de tudo, você controla tudo e não deixa ninguém fazer nada, porque você é o sabidão, você é o bonzão, você é o cara, você é a mina, eu sei. Adolescentes, filhos, esposo, esposa, quantas vezes eu vejo e vou conversar com conflitos que esses casais têm, que a maioria das vezes é porque esse aqui acha que sabe tudo e esse aqui também, e esses conflitos é cada um usando o seu trono e ninguém deixa o outro, ou os dois não se sentam. Ou talvez na sua individualidade espiritual, talvez eu e você não queremos deixar que Deus sente no trono da nossa vida. Talvez a gente dê, Senhor, vem para participar comigo, glorificado seja o teu nome, aleluia. Então tá, eu vou sentar no trono. Não, Jesus, no trono não. Por exemplo, no trono das suas redes sociais, quem comanda, você ou Jesus? Herodes. Dá uma olhada, vê se é Jesus que controla as suas redes sociais ou é você. A sua intuição, as suas ideias, os seus interesses. Eu. Ou talvez suas finanças, quem coordena o trono das suas finanças? É Jesus? Ou é só você, o que sobra você dá? Não, Jesus não precisa, pastor não precisa de dinheiro. Nunca pedi teu dinheiro, irmão. Nunca pedi para você. Se eu precisar, eu peço para meu pai, mas não peço para ti. Ah, mas Deus não pode. E o trono da tua emocionalidade? Quem cuida? Sobre as suas ansiedades, preocupações, ideias e volúveis do amanhã para hoje. Quem cuida? Só você, né? Porque a gente não deixa Jesus sentar no trono, porque a gente é mais parecido com Herodes do que a gente imaginava. Porque aparece alguém que vem, e Jesus vem e diz para mim e para você, para tudo, senta lá atrás que eu comando. Aí a gente fala, não, Jesus aqui não, aqui comanda eu. Vai lá então, sabichão. Por isso você está dando cabeçada, por isso as coisas não estão funcionando, e você acha que Deus está me provando. Não, Deus está sentado esperando você sair do trono dele. Herodes. Porque ele é uma ameaça para quem tem controle das coisas. Talvez aqui ficaria para a gente passar por último personagem. Algumas perguntas, quem controla a sua vida?
Antes de você, apóstolo Tiago diz para nós isso, antes de você falar que eu vou fazer isso, aquilo, primeiro diga, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, pronto, resolve. Mas não, sabichão, quer tomar a frente, ele faz tudo, ele sabe tudo, é o perfeccionista, é o cara que resolve tudo nas suas mãos, e aí se tira, se mexe no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo? Até vira livro, né? Se é assim, tu é muito parecido com Herodes. Cuidado que sente parecida com Herodes, desse jeito, controlador. Quando alguém ou a circunstância mexer, você pode ser que se surpreenda com atitudes que você não imaginava que você faria, como mandar matar alguém. E não é porque você é legal e chato, é porque mexeram no seu queijo. Por isso que talvez, se você é parecido com Herodes, você deveria repensar quem anda ocupando o trono da sua vida. Você deveria repensar quem anda dando ordem na sua vida. Você deveria repensar quem está no controle da sua vida. Terceiro e último, o personagem que eu quero te chamar a atenção e a gente finalizar com esses personagens. Lembra o primeiro personagem? Dono da hospedaria. Talvez você se pareça. Segundo personagem, Herodes. Talvez eu e você nos pareçamos. Mas o terceiro personagem aqui, ainda no versículo 4, que são os religiosos da época, que talvez tem muito a ver comigo e com você. Talvez no Natal de Jesus, na narrativa do nascimento, nós somos esses. Por quê? Versículo 4, por favor, Paulo. Do mesmo capítulo ali, versículo 4, capítulo 2 de Mateus. Tendo reunido então para conferir com os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer esse tal do Cristo? Vocês sabem disso? Tem alguma informação sobre isso? Claro que eles tinham. Os caras conhecem a Bíblia, sacerdote, religiosão da época, esse cara é bom. Versículo assim, ó, de cor salteado. Onde está? Conheço, conheço, bom. São tão bons, que ouviram o que ele disse, perceberam o cenário, que tinha homens sábios, os magos do Oriente que estavam ali, falando sobre o que aconteceu, e esses pica-fumo não saíram dali para saber se o que estava escrito na Bíblia era de verdade. Você imagina que lindo que fosse essa história, se eles se juntassem aos magos, se eles se juntassem aos sábios, falavam, vamos todos nós, porque nós vimos na Sagrada Escritura escrito isso, nós precisamos saber se isso é verdade, nós vamos lá, ver a vivacidade disso, a veracidade disso, a essência disso, e vamos todo mundo lá. Não, os pangaré ali, bando religioso, sabe tudo de conhecimento, mas não move uma palha para relacionamento. E aqui talvez eu e você nos pareçamos com esses religiosos da época. Sabe por quê? Porque a gente conhece bastante de Bíblia. Mas o que a gente conhece não muda a minha vida e nem a sua. A gente sabe versículo, a gente vem na igreja, como você tem ouvido aqui várias vezes, estuda a Bíblia, escuta a Bíblia, conversa, o pastor prega e tal, mas sai daqui, você não faz nada do que a gente fala aqui. Religioso. Da época, do nascimento de Jesus. Porque você não faz. Porque a palavra de Deus te é por conhecimento, ou por ideia, ou, como diz o apóstolo, por letra, e não por relacionamento. Não acontece como aconteceu no caminho de Emaús, quando alguns daqueles homens, ao olharem, ao perceberem, ao ouvirem a palavra, o coração deles ardia, fervia, falando, nossa, era Jesus, e a gente não sabia. Religioso ama letra, porque vive de aparência. E talvez eu e você, nesse Natal, sejamos como esses religiosos. Vimos a igreja no domingo, no quarta-feira, mas volta para casa, não muda nada. Você continua sendo ruim, falando com as mesmas formas de falar, parecendo com qualquer um, menos com Jesus.
Nada da tua atmosfera relacional com a palavra tem produzido transformação na sua essência. Não há mudança de vida. Encontro após encontro no domingo não te muda. E não vai mudar. Porque não é disso que a gente está falando. O encontro, o relacionamento com Jesus não tem a ver com domingo. Porque isso aqui é homeopática na transformação da vida. O que você precisa é ter dia a dia. Por isso que talvez eu e você nos pareçamos com religiosos que só se encontravam para falar de Deus quando todo mundo estava junto. Na sua casa, você lê a palavra, você se relaciona, ou não é muito da sua praia fazer isso porque você não tem tempo? Isso quer dizer que você conhece, mas é muito religioso para sair do teu lugar e se encontrar com Jesus. Pastor, o que eu faço então? Há um caminho. E esse caminho está no capítulo 2 de Lucas. Os últimos textos nós vamos ler, Paulo. Todos esses personagens que a gente falou, e não vamos falar disso, vamos falar de José e Maria depois no outro dia, mas vamos falar agora desses 3 personagens aqui, ó, que aqui estão, que representam os 3 presentes, mas estão vários personagens. Vamos falar sobre os sábios, sobre os magos. Se você pudesse parecer com alguém, se pareça com eles, no narrativa, sem ser Jesus do Natal. Capítulo 2, versículo 9. Por favor, Paulo. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes a glória do Senhor, resplandeceu ao redor deles, eles ficaram aterrorizados. Pode ir passando, Paulo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Pode descer no Paulo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Mais um. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. A mesma mensagem, a mesma forma, tudo foi passado para todos eles. Mas esses homens, quando eles chegaram diante daquela estrebaria ou daquela hospedaria, melhor, e não acharam Jesus lá, e acharam Jesus numa manjedoura, esses homens se encontraram com Jesus, eles tiveram algumas posturas que eu quero que você guarde, para de repente você ser mais parecido com Jesus, porque eles o eram, mesmo acabaram de conhecer, do que com Herodes, com o dono da hospedaria, ou com os religiosos. Primeira postura que eles tiveram: buscaram a Jesus, intencionalmente. Lá atrás a estrela falou, o anjo apareceu e eles foram, andaram, foram para o Oriente, apareceram lá em Nazaré, e foram atrás, perto de Jerusalém. Nazaré, uns 7 quilômetros de Jerusalém, e foram para lá, tal, e aquela coisa toda, e apareceram lá em Belém, e foram intencionalmente buscar Jesus. Pergunto para você, Jeremias 29, versículo 13, diz para nós: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quer uma dica? Quer se parecer nesse Natal? Busque intencionalmente Jesus. E buscar intencionalmente não é falar, é ter o teu corpo, a tua mente, os teus atos, tudo em ti, intencionalmente querendo Ele. Vir no culto não é querer Jesus. Vir no culto talvez é se encontrar com alguém, isso não é buscar Jesus. Vir no culto, ouvir uma voz, uma canção, ouvir as crianças, isso não é se encontrar com Jesus. Primeira postura para você viver nesse Natal: busque intencionalmente como os servos sábios e magos buscaram. Segunda, quando você se encontrar com Jesus, como eles fizeram, segunda atitude que eles nos ensinam: proste e adore. Numa postura diferente de Herodes, reconheça que Ele é o Salvador, e nós é tudo uns pangaré que precisa ser salvo por Ele. Reconheça isso. Todo dia, o dia todo. Para de querer brigar com o rei dos reis, pangaré. Aprenda com os magos, se prostre. E ao prostrar, adore. E adorar no reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos: Criador, criatura, Senhor, servo, mestre, talmidim, como você quiser. E nada de falar, eu estou mandando aqui, eu vim porque o Senhor está... Tu não é nada, irmão. Nós não é nada, eu não sou nada. Ele é tudo. Então a gente se prostra, a gente adora. É isso que a gente tem que fazer nesse Natal. Não é Papai Noel, não é árvore, não é nada.
Adora Jesus, só Ele darás culto. Diz os próprios anjos quando estavam escrito no Evangelho. Quando os próprios se prostraram diante de Paulo, se prostraram diante de anjo, nada disso. Quer se prostrar? Faz que nem os sábios e os magos. É só diante de Jesus e o adore. Terceira e última atitude para você guardar. Presenteie. Nada contra dar presente para os outros. Mas que presente você vai dar para Jesus? Esses homens e mulheres, a comitiva era maior do que isso, provavelmente. E eles se juntaram naquilo que era mais importante para eles e mais caro, prioridade, coisa mais linda para todos eles. Eles se reuniram, juntaram e entregaram para Jesus, uma criança, para a família, os 3 presentes. Quer ser um Natal diferente, quer ter um Natal diferente, quer olhar um Natal diferente? Busque-o, se prostre e adore. E presenteie Jesus, não com coisas, mas com a sua própria vida. E quando eu digo vida, não é se entregar. Quando eu digo vida, é intencionalmente dizer: Senhor, estou aqui. Não consigo mais fazer. Se renda. Estou tentando, estou dando cabeçada. Vinde a mim, que estáis cansados, sobrecarregados. Para de fazer do seu jeito. Deixa eu transformar a tua realidade. Isso é Natal. Quem é você nesse Natal? O dono da hospedaria? O Herodes? Que não deixa trono para ninguém? O líder religioso? Que sabe de tudo, mas não muda nada na vida? E quando eu digo mudar nada na vida, é no trabalho, em todo quanto é lugar. Viu? Quem é você nesse Natal? Para a gente fechar, ouvir, refletir e agir, nós vamos ter agora, as crianças vão cantar aqui com a gente para a gente encerrar o nosso culto. Algumas frases para você guardar. A primeira delas: não seja indiferente. Natal tem a ver com Jesus ter nascido para que você tenha vida, e vida que vale a pena ser vivida. Se você não está aproveitando isso, a história está acontecendo e você está ficando de fora. Pergunte para Ele: Senhor, por que eu não tenho essa tal da vida que vale a pena ser vivida? Talvez porque você é mais Herodes, mais dono da hospedaria e mais religioso do que você imaginava. Segunda verdade que eu creio que você precisa fazer: renuncie o trono, o controle da sua vida. Enquanto você continuar dando cabeçada, puxando o controle, querendo pilotar a moto, a coisa não vai girar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez na tradução do texto para a gente hoje seria: fica na sua, deixa eu trabalhar. Sai do trono, deixa eu entrar. Relaxa, vai dormir. O Senhor abençoa enquanto a gente dorme. Sabe por que o salmista fala isso? Porque quando você dorme, você não faz mais nada. Começa a dormir quando você está fazendo as coisas do tipo: para, deixa Deus agir. O trono é dele. E não cabe 2 reis em um trono. Ou é ele, ou é você. Ou é ele, ou são seus filhos. Ou é ele, ou é seu cônjuge. Ou é ele, ou é suas finanças. Ou é ele, ou é seu desespero. Ou é ele, ou a sua ansiedade. Ou é ele, ou a sua preocupação. Troca, tira tudo isso e deixa ele entrar. E a última que eu quero que você guarde, é um desafio para a gente se ver de novo no domingo. Minha expectativa como pastor que prego a palavra é que o verdadeiro Natal de Jesus transforme a sua vida. E que você nunca mais ouça o Natal de outro jeito, a não ser do que a Bíblia narra. Porque é isso aqui que fala de Natal. E isso aqui transforma a vida há mais de 2000 anos. Na pessoa de Cristo. E ela pode continuar fazendo isso na sua, na minha e na história de quem se chegar perto dela. Por isso, não pinte ela de vermelho. Não bote gorro. Não desenhe uma árvore. Não faça nada que não está escrito nela. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia.
seja transformado pela palavra. E aí o Natal nunca vai sair da sua história, porque você deve ao Natal o nascimento de Jesus, quem você é. Vamos orar? Feche teus olhos. As crianças estão prontas ali? Quero convidar você para a gente ter esse momento de oração. Talvez é um tempo para você fazer essa introspectividade e se perceber quem você é nessa história toda. Se você puder fechar os teus olhos, pergunte para Jesus quem é você. Pergunte para Jesus quem você tem se tornado nessa história toda de Natal. Porque Natal não é uma data que nessa igreja passa despercebido. Natal é sobre Jesus. Eu espero que você saia daqui desejando ser como os magos, como os sábios, que intencionalmente busca Jesus. Ele não é uma história, não é um amigo, não é um cara legal. Jesus é o Salvador do mundo. Então faça isso intencionalmente. Espero que você saia daqui nessa noite entendendo que além dos magos buscarem, eles se prostraram, se ajoelharam, se renderam. Se renda ao senhorio de Jesus. Para de ficar brigando com Jesus. Você está se machucando e os teus ao teu lado, os teus filhos, teu cônjuge, as pessoas que te amam estão sendo machucadas pela tua ação de controle. Se não é por você, pare de controlar a sua vida por causa de quem você ama. Deixa Jesus cuidar disso. Renda-se a Ele, se prostre e o adore, como alguém que é conhecido dos céus, homem e mulher justos, que o honram. Mas é também, além disso, eu gostaria que você saísse daqui na consciência de que você vai dar o melhor para Jesus o tempo todo. Não é só porque é Natal, mas porque é janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, o resto da sua vida, dê o melhor para aquele que deu o melhor para você. Ele não deu qualquer coisa. O Pai, quando presenteou a mim e a você com o verbo vivo, o próprio Filho, foi o único filho que ele tinha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, que mais valioso que ele tinha, como os magos fizeram, e presentearam a mim e a você. Então faça valer a pena isso. Senão o Natal para nós vai apenas ser uma festa comercial, cheia de propaganda, cheia de Papai Noel, barbudinho, árvore e qualquer outra coisa, menos Jesus. Podem roubar Jesus de qualquer lugar, mas eu espero que não roubem Jesus do teu coração, nem da tua família e nem dessa igreja, porque o cabeça desta igreja é Jesus, e é tudo sobre Ele, para Ele, com Ele e por Ele, são todas as coisas. Perdoa.